E aí, Ângelo? Criei a caixinha de pergunta lá, a galera tá cheia de dúvidas sobre as mantas. Tá pronto pra responder um monte de pergunta aí? Manda a dúvida, meu querido. A primeira dúvida é o seguinte: quanto tempo dura uma manta dessa? Então, na verdade, assim, a gente trabalha com vários tipos de manta para Plasol. A gente vai falar isso aí ao longo dos stories que a gente for respondendo, tanto para Plasol quanto para base d'água, né? São para mantas de cura de tinta de serigrafia. Então, basicamente, a durabilidade da manta é de acordo com a fibra que ela trabalha. Então, por exemplo, manta mais grossa, ela vai ter uma fibra maior e vai durar mais tempo. E muito determinado também de acordo com o seu uso dentro do trabalho hoje. Então, se você usa uma manta, e se você tem uma manta só e usa ela mais vezes, não faz um rodízio de mantas, que é uma outra coisa que a gente vai responder também posteriormente, ela vai durar menos do que uma manta, se você tivesse um rodízio mais de uma manta, por exemplo. Então, basicamente, a manta, essa manta aqui, ó, por exemplo, essa aqui que é a Fosca de 25mm, ela é uma manta bem frágil, é uma manta que ela tem que ser manuseada e armazenada com cautela. Então, de todas aqui, a durabilidade média, né, é de 6 meses considerando essa manta aqui, até 1 ano e meio, 2 anos considerando essa manta aqui. A outra dúvida é qual o tempo que coloco na prensa? Beleza, tempo e temperatura, ela vai variar de acordo primeiramente com a tinta que você está usando e depois, em segundo plano, a manta que você vai usar. Vamos considerar então primeiramente o primeiro caso como tinta base d'água. Tinta base d'água você vai prensar em média de 110, 120 graus com a manta de teflon, por exemplo, que é uma manta que transmite bastante calor. E por último, por exemplo, considerando a manta aqui de alta textura, que você vai prensar ali com 170, 175 graus, em todos os dois casos por não mais do que 20 segundos e não mais do que 190, 180 graus, para evitar também a queima e a quebra e o espalhamento da tinta em excesso. Beleza? Limpa com solvente mesmo se sujar? Mas, então, a questão de sujar a manta. Sujeira da manta nada mais é do que um serviço mal secado no flash cure ou então no soprador térmico, ou até mesmo na mesa térmica. Então, se você levou uma tinta molhada para a prensa, logicamente que ela vai acabar soltando resíduos na sua manta. Então, para evitar primeiramente o problema de sujeira, secar bem a peça e aí levar para cura na prensa, para o acabamento ou cura, já com a manta toda seca. Com a tinta toda seca. Para limpar essas mantas aqui, normalmente a gente indica Veja, indica um produto não tão agressivo. Solvente não é indicado porque esse tratamento de silicone das mantas são superficial. Agora o Teflon já é uma fibra feita de fábrica. E a parada também é como se fosse a mesma pergunta, a mesma dúvida lá do início. Ter mais de uma manta é necessário? Cara, porque você vai precisar fazer um rodízio entre as mantas para te dar produtividade. Então, você vai prensar a primeira peça, vai deixar ela esfriar, a manta esfriar, a tinta esfriar, voltar à estabilidade dela normal, e daí você vai vir retirar a manta e a peça toda lisa, sem sem grudar a tinta na manta, por exemplo. Então prensou certinho, secou a tinta certinho, levou para curar, para dar o acabamento, prensa, joga pro lado, vem com outra manta para você ganhar produtividade e tempo também na hora de fazer a cura e o acabamento das suas peças. Então é importantíssimo ter mais de uma manta. Pode ter uma para fazer o teste, 2 para você fazer uma produção pequena, mas o ideal é ter de 3 para mais, para você conseguir um rodízio ali entre elas, para quando a primeira já estiver seca, você tá prensando a última e já voltar da primeira na próxima. Essa aqui a pessoa foi curta e grossa. Ela só perguntou assim, ó, pressão. Pressão também, cara, ela anda de acordo com o tipo de tinta que você vai usar. Então eu quero dar acabamento numa tinta base d'água. Você pode colocar uma pressão média. Então, levando em consideração que existem prensas pneumáticas e manuais no mercado, a gente considera média aquele tanto que você, homem médio, consegue, mulher média consegue, travar a prensa sem dar muito esforço e sem dar muito tranco na hora de levantar. Não é leve, é um pouco mais pesado do que a leve. Massa. Sobre a questão também da pressão nas tintas, também é levado em consideração. Tinta base d'água, a gente já falou, pressão mais leve, mais média, leve, né? Leve a média. Nas tintas Plasol vai diferenciar porque você vai ter efeitos diferenciados. Então, se você tem Plasol com um toque zero, com um opaco, por exemplo, quebrado com um super macio incolor, você pode colocar um pouquinho a mais de pressão, mas mantendo sempre na média. Se for relevo, por exemplo, quer dar o acabamento no relevo, é possível? É possível, só você diminuir bastante a pressão e não colocar pressão excessiva. Então, vou fazer uma tinta de baixo relevo, uma tinta base d'água, dependendo do tipo de manta que eu for usar,
pressão mais baixa. Vou usar uma tinta que aguenta um pouco mais de pressão um pouquinho mais alta também para dar a textura da manta, né? Então a manta também vai precisar, de acordo com a manta que você vai usar, de uma pressão um pouco maior para deixar a textura dela ali em cima da peça. Então o relevo é possível curar na prensa? É possível curar na prensa, só reduzir bastante a pressão, você vai olhar, nivelar, por isso que a gente sempre recomenda para cura de plastisol, de qualquer tinta. Eu particularmente tenho esse gosto bastante de tinta, de pressão, de prensas, com pressão manual. Então pneumática você consegue controlar tranquilo, é uma prensa que te dá uma produtividade maior, mas é melhor prensas manuais para você fazer cura de tinta. Mais uma dúvida aqui. Como que usa? Beleza, método de usar qualquer tipo de manta, papel, seja descartável, seja com durabilidade a longo prazo, igual são as mantas para cura de tinta. Você posiciona, o ideal era estar mostrando para vocês, mas a gente está passando por uma reforma ali, então nosso setor de prensagem ali nosso setor de testes ali na prensa tá meio que bagunçadinho, então vamos fazer visualmente aqui para ver. Você coloca a peça com a tinta virada para cima, coloca a manta que você quer dar o acabamento. O ideal é que você use um teflon por cima de tudo, porque o teflon vai manter uma estabilidade um pouco maior e ela vai aumentar um pouquinho da pressão e transmitir um pouco mais de calor na hora da prensagem. Então é uma manta para cura de tintas superficial. Então você vai colocar a peça, tinta para cima, manta, teflon por cima de tudo, porque o teflon vai manter uma estabilidade um pouco maior e ela vai aumentar um pouquinho da pressão e transmitir um pouco mais de calor na hora da prensagem. Então é uma manta para cura de tintas superficial. Então você vai colocar a peça, tinta para cima, manta. A manta é dupla face, tá? Então você pode usar qualquer lado dela. Teflon por cima e prensar de acordo com o passo a passo que a gente tem e já acompanha as mantas. Qual a diferença dessas aí? Massa. A diferença das mantas basicamente existem papéis, né? Papéis que são descartáveis, como o papel siliconado, que faz quase a mesma função do teflon. Existe papel H90, papel soft, papel N11, que são de outros fabricantes também que dão o mesmo acabamento do que as mantas foscas, porém sem textura. Falamos dos papéis, agora vamos falar das mantas. Essas mantas aqui basicamente não tem uma superior à outra, tem efeitos diferenciados entre elas. Então a gente tem aqui a de 47mm, que é uma manta que deixa uma textura bem grossa, bem alta, de acordo com a pressão que você conseguir colocar na peça, né, na prensa. Então é uma manta que ela vai dar uma textura mais alta e vai dar um acabamento totalmente fosco. Por conseguinte, a gente tem aqui também a manta totalmente fosca de 25mm, uma manta que tem uma durabilidade mais reduzida pelo tratamento dela, mas é uma manta também que deixa totalmente fosca. E por terceiro, a gente também tem aqui a manta, que ela é uma manta que a gente chama ela de semi-brilho ou semi-fosca. Ela deixa um aspecto mais natural da tinta mesmo, de acordo com a tinta Se ela tem brilho, ela vai reduzir um pouco do brilho. Se ela é totalmente fosca, ela vai acrescentar um pouquinho mais de brilho, de cintilância à tinta. E por último, a gente tem o teflon, que é uma manta fibrada mesmo, polida, que ela vai deixar o mesmo acabamento que está no teflon na peça. Então, basicamente, como que eu diferencio um tipo de manta de outro? De acordo com o efeito que você está vendo visualmente na manta, é o acabamento final que ela vai dar na sua peça. Então, tem uma universal, tem uma superior à outra? Não tem. São 4 casos que a gente mesmo disponibiliza para cada tipo de situação que você venha querer um acabamento diferenciado nas suas peças. Só uma dúvida também que eu achei importante, que eu vi um cara comentando, sobre a questão da sublimação. São mantas para cura e textura de tinta. Então, o teflon de tudo aqui é o mais indicado porque é um antiaderente que não, como se diz, transmite bastante calor. Então, as mantas também são antiaderentes, porém é uma manta que ela isola um pouquinho de calor. Mas de todas as mantas que eu tenho aqui hoje, qual que daria para sublimação? O teflon, porque ele transmite, ele deixa ultrapassar o calor e é um antiaderente natural. As mantas são mantas sintéticas, tá? Tem vida útil, enquanto, por exemplo, eu deixei de comentar isso no vídeo, mas o teflon, ele chega, se você zelar bem, cuidar direitinho, ele chega a durar para você até 5 anos. Então é isso, galera. Então espero que a gente tenha tirado todas as dúvidas de vocês, tá? São dúvidas pertinentes, são dúvidas importantes, inclusive todas essas dúvidas a gente responde aqui diariamente. Espero que esse vídeo sirva para já abrir a mente de vocês, tá? Quando vocês vierem comprar qualquer tipo de manta, seja na Mix, seja em qualquer lugar. De preferência na Mix, tá? A hashtag tem na Mix.
Então é isso, galera. A gente espera que tenha sido proveitoso. A gente está à disposição, beleza? Essas mantas já se encontram lá no nosso catálogo, tá? Para quem não conhece, não tem acesso ao nosso catálogo, é só clicar na nossa bio aí do Instagram e você vai ter acessos aí ao nosso catálogo, alguns lá nas bolinhas também do Instagram, lá tem acesso a tempo e temperatura de vários materiais também, inclusive para sublimação, que não é o foco aqui hoje. Manta de silicone para acabamento em tinta, Teflon e outros produtos que você precisar, hashtag Tenamix. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, que vai ajudar bastante nosso canal.